Graça e paz, irmãos. Chegamos em mais uma escola bíblica dominical. Ainda não podemos estar juntos no templo, mas dentro em breve nós estaremos todos aprendendo do Senhor, um na frente do outro. Nós vamos estar conversando, provavelmente não vamos poder nos abraçar, mas nós vamos estar nos vendo. Mas eu quero meditar nesta manhã de domingo, nesta escola bíblica dominical, sobre um tema chamado arrependimento. Você já parou para pensar como é importante na nossa vida para com Deus o arrependimento? Eu quero levar vocês num texto da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Ele diz assim: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. E o versículo 10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo estava preocupado com dois tipos de tristeza: uma que te produz vida e uma que te produz morte. Mas a palavra arrependimento ela é muito significativa para nós dentro da Bíblia e no nosso dia a dia. Meus irmãos, alguém já os definiu como uma volta espiritual. O arrependimento é exatamente isso. O arrependimento e a fé são dois pilares na conversão e nós não podemos abrir mão de nenhum dos dois. Mas o arrependimento, o que significa isso? Corresponde a voltar-se do pecado, enquanto a fé voltar-se para Cristo. Qual que é o seu papel? O seu papel é de suma importância no processo de salvação. Meus irmãos, esta lição desta manhã de domingo trata exatamente disso. Eu me arrependo dos meus pecados perante Deus. Mas qual o significado desta palavra tão forte, arrependimento? Jesus lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Acredita no Evangelho, porque ele traz uma palavra de arrependimento. Sabe, meus irmãos, o que significa isso que nós estamos falando nesta manhã? A correta compreensão do conceito arrependimento no processo da salvação, ela tem um papel fundamental na prática da vida cristã. Entretanto, a má compreensão do real significado da palavra arrependimento na experiência individual, porque é uma experiência minha para com Cristo, promove uma falsa ilusão de conversão ou de uma falsa vida cristã. Interessante que alguns exemplos podem colocar uma falsa compreensão do que é arrependimento no nosso coração. Por exemplo, uma mera tristeza, ou um remorso pelo pecado, ou o abandono de um mau hábito. Isso pode caracterizar uma sensação não verídica em relação ao arrependimento para com Cristo. É óbvio que o arrependimento vai fazer com que você sinta essas coisas. O problema não está no relacionar esses exemplos ao arrependimento. O problema está em definir esses exemplos que eu acabei de falar como uma prova cabal de que eu me arrependi. Talvez um batismo antes da hora, antes de você ter convicção. Igreja, o ensino do arrependimento faz parte da nossa vida e ele está presente em toda a Bíblia. Para que eu e você nos tornamos homens e mulheres de Deus, nós precisamos disso. No Antigo Testamento a Bíblia vem tratando muito isso na nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O que significa isso? Mudança de disposição mental ou uma reversão mental. Ou seja, aquilo que eu pensava eu não penso mais. Então ele trabalha dentro da nossa mente, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Eu começo a pensar diferenciado. Essa definição está relacionada à esfera do novo nascimento. Qual a implicação? Uma necessidade de mudança na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ver as coisas. O próprio Jesus Cristo,
passa a ser considerado como confiável. Jesus Cristo passa a ser considerado como o único suficiente, Salvador, exclusivo, ou seja, a pessoa exclusiva do Senhor em nós. O pecado, o que o pecado passa a ser? Ele passa a ser considerado como um objeto pessoal de repúdio. Eu passo a repudiar o pecado, abandonando ele. E a palavra de Deus? Olha as três coisas que o arrependimento faz na nossa vida, meus irmãos. Jesus Cristo tem um foco principal. O pecado passa a não ser mais bem visto na nossa maneira de viver. Eu não quero mais. E a palavra de Deus passa a ser considerada como alvo pessoal de desejo. O que eu desejo agora é estar meditando na lei do Senhor de dia e de noite, porque eu sei que vou ser prosperado. Ela passa a ser um padrão de fé, ou seja, a minha fé está firmada no Senhor através da palavra dele em nós. Os nossos valores e as nossas condutas agora passam a ser pautados nesta palavra. Segunda coisa que eu quero falar, a necessidade do arrependimento. Ela é real para todos nós, meus irmãos. Nós não podemos desvincular arrependimento de salvação. Não tem como. Ambos são necessários ao pecador. Igreja, acontecendo o arrependimento, o que acontece? Automaticamente o pecador ele precisa agora e ele carece da salvação que ela é dada por Cristo. Então a salvação só ocorre se houver arrependimento. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus e ela entra em mim, provar com arrependimento. Essa realidade é vista nas pregações de João Batista. Essa realidade é vista nas pregações de Paulo. Essa realidade é vista na pregação de Pedro. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pregou o arrependimento no seu ministério enquanto caminhou aqui na face da terra. Ele ordenou que fosse anunciado por seus discípulos em todo o mundo a palavra de arrependimento. Meus irmãos, Atos capítulo 17 fala assim: agora, porém, Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Olha como é que é importante a gente entender que a palavra de Deus ela entra em nós e provoca uma mudança de vida. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, nessa escola bíblica dominical, eu quero que você grave esses textos. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, diz a Bíblia que ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, o foco importante da pregação é que ela confronta o pecado e ela nos leva ao arrependimento. Qual é a natureza desse arrependimento? A natureza dele, meus irmãos, significa não deve ser confundida com remorso, conforme falamos no começo. Não dá para ser confundida. Você olha dois homens na Bíblia. Nós tínhamos Pedro e nós tínhamos Judas. Então, um contraste entre as duas ações. A ação de Judas e a de Pedro em relação à consciência de seus pecados revela ali que o primeiro, após a traição, ele seguiu o caminho da autodestruição. O segundo, aí entra Pedro. O segundo seguiu, depois de ter negado Jesus, o que ele fez? Ele arrependeu-se e foi restaurado. A restauração que vem através do arrependimento na vida de um homem. Sabe, meus irmãos, esse arrependimento também não deve ser confundido com tristeza. Os nossos pecados dão tristeza. Mas a Bíblia fala que tristeza que é essa, tristeza que conduz para a vida. Ainda que o pesar emocional possa acompanhar a gente, ele precisa ser seguido pelo desejo de abandonar os pecados que nós cometemos. A mudança prática, ela segue o arrependimento. Foi o que escreveu o apóstolo Paulo. Ele disse: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Quando a gente encontra Jesus, a gente olha a pureza de Jesus, a gente olha a obra dele na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Se a gente começar a fazer uma reflexão, a gente se arrepende dos pecados, sim. Meus irmãos,
A tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. É a tristeza, essa é a tristeza segundo o mundo. A segundo o mundo produz morte. Por quê? Porque ela não te traz uma revelação de Deus dizendo: perdoados estão os teus pecados. O genuíno arrependimento nasce e manifesta no âmago, dentro de nós, ali no ser humano, e passamos a ser atingidos. Ela atinge a nossa razão, ou seja, a nossa mudança de raciocínio, as nossas emoções, ou seja, entra no nosso sentimento e também na forma de decidir as coisas. Eu passo a decidir agora de uma forma que a vontade não é mais a minha, mas daquele que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. O arrependimento promove um redirecionamento de vida, onde o alvo maior é Deus. Não é mais o meu alvo maior, o maior é Deus, que passa a ser agora o quê? Amado de uma forma completa dentro do nosso coração. Meus irmãos, eu quero pensar também com vocês sobre o arrependimento na prática. O que tudo isso quer dizer na prática? O que tudo isso faz com que eu experimente diariamente uma mudança na prática a partir do arrependimento? Todo aquele que se diz salvo, um dia na sua história passou pelo arrependimento, quando ele abandonou a vida sem Cristo e passou agora a viver exclusivamente para o Senhor Jesus. O arrependimento é tão notório que quando um filho nosso faz alguma coisa errada e ele fala: me perdoa, pai, me perdoa, mãe, essa palavra vem acompanhada do arrependimento e automaticamente a gente o perdoa. É dessa forma que Deus trata conosco, meus irmãos. Então esse arrependimento ele se manifesta dessa forma, corresponde à consciente decisão que é gerada pelo convencimento do Espírito Santo em nós. A palavra que eu ouço é uma palavra que vem de Deus, no nome de Jesus Cristo, e é o Espírito que fala. Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é esse ouvir o Espírito falando à igreja que gera em nós uma palavra de arrependimento, e a minha fé agora passa a ser firmada no Senhor, conforme Hebreus. Sabe, queridos, o resultado do arrependimento é lindo na nossa vida. A Bíblia ensina que o verdadeiro arrependimento promove resultados práticos e objetivos. E eu quero concluir esta escola bíblica dominical levando vocês a pensar comigo em 6 passos. Primeiro, conformação com o padrão celestial. A minha vida agora está em conformidade com a de Deus. O Senhor disse: sede santo porque eu sou santo. Segundo, exclusão da confiança na religiosidade. A minha confiança está no Senhor. Como a gente canta: a minha fé e o meu amor está firmada no Senhor. Terceiro, o arrependimento me dá uma vontade tremenda de abandonar o pecado. Eu passo a não querer mais o pecado na minha vida. Eu passo a não aceitar o pecado na minha vida. Quarto, cancelamento dos pecados. Eu sei que o Senhor me perdoou. O Senhor disse: perdoados estão os teus pecados, e Ele nem se lembra mais. Quinto, o recebimento do Espírito Santo, aquele Espírito Santo que atua na minha vida a todo instante. Eu me encho do Espírito Santo. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E sexto, confiança no dia do juízo. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que daqui a pouco as trombetas vão tocar. O Senhor vem nos ares buscar a sua igreja. E como é que eu estou? Estou confiante ou não? E eu termino esta escola bíblica dominical com essas últimas palavras dizendo: se você ainda não se arrependeu verdadeiramente, você precisa de um encontro com Cristo. Se você já se arrependeu, então, meu irmão e minha irmã, busque diariamente em Cristo Jesus andar em novidade de vida, à luz do céu, sabe? Aquele real arrependimento onde brilha em você um novo homem, uma nova mulher gerada no Espírito. Meus queridos, se ainda não houve um arrependimento consciente, sabe? Não perca tempo.
Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus guiar o seu ser. Arrependa dos seus pecados. E a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém. Fique na paz.